Bom, mais cedo então eu postei, né, sobre o Ilhados com a Sogra. E o quanto eu gosto de ver esse reality, porque ele mostra muito, ele fala muito sobre essa visão sistêmica de todos os relacionamentos que nós temos, né? E é incrível como certos comportamentos são padrões e que a gente sabe no que vai dar, o que vai acontecer e por que a pessoa age daquela forma, né? Então é incrível, é incrível quando você olha com esse olhar sistêmico. E lógico, quem vive a situação não é incrível, é algo muito ruim, né? Porque tem esse desequilíbrio e é isso que eu quero falar um pouco mais com vocês. E o que acontece? Né? Nós, como mães, nós temos que tomar cuidado e entender que nós estamos aqui, somos instrumentos para dar vida a um outro ser. Mas esse ser não é nosso, né? Ele não é nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos filhos não são nossos objetos, não são nossos brinquedinhos, não são os nossos bonequinhos, que a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente bem entender com eles. Eles são seres, eles são humanos, eles têm vida própria, eles têm pensamentos próprios. Ao longo da infância, adolescência, nós temos que ensinar valores para eles. Né? E lógico, os valores são relacionados ao que a gente acredita certo. A ética, a moral, temos que ensinar isso aos nossos filhos. Pra quê? Porque a gente sabe que um dia eles vão se tornar adultos, esse é o objetivo, né? Eles se tornarem adultos e constituírem a sua própria família, seguirem o seu próprio caminho. E com isso, a gente sabe que eles não vão viver para sempre com a gente. E esse é o esperado, né? Então, se a gente observar na natureza, é isso que acontece com todos os filhotes. Eles são criados até o momento em que eles conseguem, por exemplo, os pássaros, voar sozinhos. Conseguiu, aprendeu a pegar a sua comida, enfim, ele vai seguir o seu rumo. Então, o ser humano, ele é o único ser vivo, né? Se a gente parar pra pensar, que a gente acha que tem que ficar ali debaixo da saia dos pais pro resto da vida. E não é assim. E é esse pensamento que acaba dificultando os relacionamentos futuros. Então a gente entender que o nosso filho ele está sendo preparado para a vida e que ele vai viver essa vida. Que é esperado que ele saia da nossa casa e construa a sua própria casa. E construa a sua própria vida. E isso é uma escolha dele. Então a gente não pode também querer que os filhos vivam o nosso sonho. Né? Então isso é uma coisa que aqui, né, gravando os stories, eu acabei de lembrar que eu não coloquei na postagem. Mas isso também, a gente se frustrar porque o nosso filho não viveu o nosso sonho. Então teve a situação de uma das mães, né, que queria ser avó. E ela projetou isso no filho, e quando o filho com a nora falaram que não iriam querer ter filhos, pronto, se tornou uma briga, se tornou uma guerra na família. Mas o sonho era dela, o sonho não era do filho, e nem da companheira dele. Então a gente precisa aprender a respeitar, entender, né, mesmo desde crianças, tem até um determinado ponto que nós como pais devemos ir, e outros pontos que não. Nós vamos estar fazendo com que os nossos filhos sintam vergonha, e isso não é legal. Então é uma linha tênue que a gente precisa estar atento. Então entender isso, que nós somos instrumentos para trazer a vida a este planeta, para que essa vida viva a sua própria vida, é muito importante para que a gente analise toda essa visão sistêmica que eu trouxe para vocês nesse post. Né? Então entender a escolha do seu filho. Tudo que você pôde fazer, você fez ali, na infância, na adolescência, ensinando valores, ensinando ética, moral, ensinando tudo isso pro teu filho. As escolhas, depois de adulto, é da parte dele ou dela. Então, essa pessoa que vai ter que caminhar. E a partir do momento que ela começa a fazer escolhas, ela também vai colher consequências. E isso faz parte do nosso amadurecimento. Então, a gente só amadurece quando a gente começa a fazer nossas próprias escolhas com responsabilidade. Então, sabendo que, ok, se der merda, a culpa é minha. Né? E percebendo isso. Então, ter essa clareza é muito importante. Né? Eu lembro que desde quando eu casei, decidi ter filhos, tudo, eu pensava muito sobre isso. E internalizei o máximo possível exatamente isso. De que meu filho não era meu. De que a minha função era criá-lo para o mundo. E que, lógico, eu amaria quando ele crescer e constituir a família dele, que a gente tivesse, sim, um relacionamento próximo. Mas que isso dependeria de vários fatores. E que um deles seria eu dar as melhores ferramentas possíveis para ele, para que ele quisesse conviver com a minha pessoa. Né, com a minha pessoa, e não com a obrigação e com o peso de simplesmente por eu ser a mãe dele, a pessoa que criou ele. E isso eu trabalho muito com os meus filhos, muito. Porque eu acho muito importante essa clareza, e eles entenderem que quando eles casarem, a prioridade é a família deles. E é muito triste ver como tem algumas mães que brigam, né, pela atenção dos seus filhos, que disputam com as suas noras, então, principalmente sogra, né, de mulher, que briga com suas noras, querendo que o seu filho dê mais atenção para ela do que para sua nora. Né, enquanto que esse não é o papel do filho, esse é o papel do marido desta mãe. Esse é o papel do marido e não do filho. O filho, ele, pela visão sistêmica, ele é menor do que nós. Então o filho, ele não deve cuidar do pai, ele não deve fazer o papel de pai do seu pai ou da sua mãe, sabe? Isso é muito importante trazer essa clareza. Porque quando a gente faz isso, a gente inverte os papéis. Então a gente pega a hierarquia ali do menor, invertendo, querendo ser maior do que o maior. É aí onde geram todos os problemas e situações complicadas que a gente vê. Ou achar também que o filho, ele te deve algo por você ter abrido mão de coisas da sua vida para poder criá-lo. E isso é muito injusto, sabe? Isso é um peso muito, muito grande, emocional, psicológico, na vida desse filho. Porque ele nunca vai ser capaz de pagar tudo aquilo que a gente deu como mãe. E não é esse o objetivo, sabe? Não é esse. Porque eu senti dor de parto, porque eu te carreguei durante 8, 9, 10 vezes. Ok. Mas isso faz parte do ciclo da vida. Você não vê os animais cobrando isso dos seus filhotes, sabe? Então, é muito triste ver isso. Ver da forma com que a maternidade, com que esses relacionamentos são levados. Né? O peso em que é jogado ali, desnecessário, sabe? Porque cada um de nós tem o nosso papel nesse mundo. E entender que todos nós somos personagens e cada um tem o seu papel é de extrema importância. Porque com isso, tudo fica claro e cada um se coloca no seu lugar. Então não tem briga, não tem discussões, porque você entende qual que é o seu verdadeiro papel ali, né, naquela situação, naquele momento, naquela história. E isso é muito importante. E é tão libertador que seria importante demais as pessoas analisarem
as situações que acontecem. Então, observar e pensar, por que eu tô transferindo isso pro meu filho? Por que eu quero que meu filho seja o meu bonequinho, seja meu pra sempre, e fique guardadinho num potinho, né? E que fique ali, e que nunca saia debaixo da minha asa? O que tá falando mais alto ali? Por que eu quero que meu filho, mesmo depois de adulto, continue me chamando de mamãe? O que fala ali? Por quê? Por que esse controle? Né? Então isso também eu vejo muito. Mães querendo controlar tudo. E isso é impossível. A gente, Malemar, tem controle da nossa vida, né? Então, o que fala ali? O que tá por trás disso, né? De querer que o seu filho fique debaixo da sua asa, de querer que o seu filho fique ali, de que ele seja o seu bichinho, de que ele te chame de mamãe. Onde que tá? Né? Porque, como mães, nós queremos que nossos filhos cresçam, evoluam, amadureçam, que eles tenham sucesso, que eles adquiram conhecimento e bens materiais mais rápido do que a gente, sabe? Que eles tenham prosperidade, abundância. E que, de preferência, tenham uma vida mais próspera, né? Mais feliz do que a minha. E eu entendo, né? Quando uma mãe age assim, tem questão emocional ligada aí. Mas é preciso, você como ser, trabalhar as suas questões emocionais para não transferir isso para os seus filhos. Porque os seus filhos não têm culpa. Né? Por mais que às vezes não tenha sido uma gestação que queria, mas o seu filho não tem culpa. Não tem culpa. Nenhum de vocês tem culpa. Então, é viver da melhor forma possível aquela situação. Entregando o seu melhor possível. Os nossos filhos, eles não devem nada. Nada, gente. Nada. Sabe? Acreditar isso é muito egoísmo. É muito egoísmo e eu diria que é até pesado, sabe? Cruel. Cruel é a palavra. Porque nós estamos cobrando algo de alguém que não tem como nos pagar. Né? Lembra que os nossos filhos são menores do que nós. Então, nós que tivemos que proteger, educar, cuidar, zelar para que virasse gente, né? Para que crescesse. E agora, isso vai ser passado para frente. Esse filho vai fazer isso. Né? Então, é muito importante a gente refletir nisso. Por qual motivo eu quis ser mãe? Por qual motivo eu quis ter filhos? Se eu quis para que cuidasse de mim, para que fosse um suporte emocional, tá errado. Esse objetivo tá errado. Porque eu estou depositando todas as minhas expectativas neste ser. Porque eu estou criando expectativas, eu estou querendo traçar a vida dele. Estou querendo mandar na vida dele. E isso eu não tenho direito. Isso eu não tenho direito.